ficou muito, vamos dizer assim, preocupado em pontuar determinadas questões que eles que lidam mais diretamente com os jovens aqui em São Gonçalo, meio que absorvem a atmosfera das necessidades dos jovens. Então, uma das primeiras questões que nos foi pedido para a gente conversar foi pontuar, efetivamente, definir o que a gente entende por diversão. E aí, quando eu digo a gente, somos nós, jovem, eu vou me incluir aí. Somos nós, jovens espíritas. O que é, para o jovem espírita, ou deveria ser, a diversão? E aí nós trouxemos aqui algumas propostas, tá? Sobre diversão. O primeiro ponto que a gente vai querer trabalhar com vocês é o seguinte: esse meu amigo aqui deixar esse conceito, que é um gráfico, na verdade, e ele traz pra gente algumas observações que a gente vai trabalhar. Queria que vocês prestassem atenção no gráfico, que ele tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, ele tem duas linhas, uma linha na perpendicular, uma linha vermelha. Para quem está lá atrás, né? Essa linha vermelha aqui é a linha do amor, tá? Então, de baixo para cima, ela vai tendendo de 0 a 100. E aí, para aqueles de nós que não gostamos muito de geometria plana, isso daqui não é uma aula de geometria, tá? Só para ficar claro, beleza? Então vamos lá. Nem aula de matemática com eixo de ordenada e de abscissa, vamos esquecer. Por enquanto, vamos pensar que isso aqui é uma linha vermelha na perpendicular, horizontal, perpendicular. Essa daqui está na perpendicular e ela vai de baixo para cima, de 0 a 100. Tranquilo? E essa linha vermelha na perpendicular a gente está chamando de linha do amor. Tranquilão. Bom, junto com essa outra linha a gente tem outra na horizontal. Vamos lembrar de linha do horizonte. Fica assim, né? Ninguém nunca viu o horizonte assim, né? Eu nunca vi. O horizonte é sempre assim. Então é por isso a linha horizontal. Essa linha horizontal, que é azul, ela tem o nome de disciplina, que da esquerda para a direita, vocês estão olhando assim, né? Então da esquerda para a direita vai de 0 a 100. Beleza. Agora vamos entender o que essas duas linhas, formando uma espécie de X, ela tem para mostrar. Essas linhas aqui, cortadas, elas produzem alguns quadrantes. E esses quadrantes fazem a gente produzir a seguinte leitura: esse material aqui, essa reflexão, vai ser muito importante para o nosso estudo. Olha que interessante. Vamos pegar essa palavra aqui, olha. Tá pequenininho, o pessoal ali atrás não vai conseguir enxergar, mas está escrito autoritarismo. O que é esse autoritarismo? Todas as vezes que eu tenho disciplina tendendo a 100 e amor tendendo a 0, tenho pouquíssimo amor ou nenhum amor, mas tenho muita disciplina, o nome disso é autoritarismo. A pessoa autoritária é aquela que não usa muito o coração, mas usa bastante o viés da disciplina. Esses que usam pouco o coração, mas que usam muito a disciplina, a razão, esses daqui são as criaturas que se movimentam no autoritarismo. E às vezes nós fazemos isso conosco. A gente usa o conhecimento que a gente tem para, vamos dizer assim, um termo nordestino, se fustigar, ficar toda hora se futucando, se apertando, dizendo que não dá, dizendo que é errado, que é imperfeito, que não consegue, que é muito difícil. Todas as vezes que a gente diz que é muito difícil, é uma questão de neurolinguística. Ao invés de dizer assim, olha, eu não posso esquecer, não, eu tenho que lembrar. É a mesma coisa dita de outra forma. E a questão não está só na forma, está na carga com que eu digo isso.
Porque no momento que eu digo não posso esquecer, o verbo esquecer é diferente do verbo lembrar. Eu tenho que lembrar. É diferente. E junto com aquilo vem a carga. Eu emprego nomes diferentes para coisas diferentes. Aliás, isso está na introdução do livro dos Espíritos, né? Para quem de nós já teve a curiosidade de ler. Bom que leia. Lá na introdução, Kardec diz logo: para designar termos novos, são coisas novas, são necessários termos novos. Por isso que eu não digo que eu sou budista, porque o budismo tem lá uma crença voltada para o príncipe Siddhartha Amalgama, que a gente conhece como Buda. A nossa doutrina é espírita. Também não posso dizer que eu sou kardecista, porque eu não sigo Kardec. Kardec codificou a doutrina espírita. Quem se diz budista segue Siddhartha Amalgama, a maneira do homem agir. Nós seguimos a codificação que Kardec compilou, mas não a maneira de Kardec viver. Entende a diferença? Então o nome, junto com o nome, vem toda uma carga. Por isso que alguns dizem assim: nossa, mas Joana de Ângeles escreve tão difícil. É porque nós viciamos a palavra. A palavra, ela fica no cotidiano, ela tem um outro valor. Não sou versado em língua portuguesa, mas vou dar um exemplo para vocês. Que o verbo assistir. O verbo assistir significa estar junto de, dar assistência. A enfermeira assistiu ao doente. Então deu assistência para aquele. Mas a gente diz assim: eu assisti o filme. A gente não fala? Olha só que interessante. A enfermeira assistiu ao doente. Então ao doente aí é objeto indireto. E eu assisti o filme, objeto direto. No primeiro caso, o verbo assistir era de dar assistência. No segundo caso, o verbo assistir era de ver. Eu mudei a estrutura sintática e semântica de uma vez só. Forma e conteúdo. Eu mudei completamente a palavra assistir. Então a palavra, junto com a palavra vem uma carga. E eu preciso usar termos que melhor se adequem àquilo que eu preciso. Então eu preciso lembrar. E não, eu não posso esquecer. Mas esses de nós que nos movimentamos com muito rigor, existem aqueles que funcionam como policiais do evangelho. A gente já citou isso algumas vezes, mas vale a pena lembrar. Uma mulher uma vez procurou Divaldo e disse assim: Divaldo, eu cometi 16 abortos. Aí ele olhou para ela e falou assim: pois não. E ela: mas Divaldo, você não vai ficar estupefato com essa situação? Eu sou uma criminosa. Aqueles a quem eu matei. Ele: bom. Vamos lá. O crime a gente deixa para Deus e a sua consciência. O que eu posso fazer para ajudar? E aí encaminhou a mulher para a mansão do caminho. Aí chegando lá, a criança saindo pelo ladrão, né? Que mais não faltava era a criança, já que ela tinha cometido 16 abortos, tinham mais do que 16 crianças lá para ela cuidar. Mas um companheiro, aí é o que eu quero chamar a atenção para a questão do autoritarismo. Um companheiro espírita que conhecia o drama, conhecia a situação, sabia o motivo pelo qual ela foi para a mansão do caminho, virou-se para ele e disse assim: mas Divaldo, a voz já fica comprida, né? Divaldo, aqueles a quem ela matou estão ali, olha, obsidiando-a. Em volta, assim, igual o Gasparzinho Fantasma, um monte de gente estão ali em volta dela, obsediando-a. Aí o Divaldo disse assim: curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo, lembrou Divaldo, não é o que pune com obsessores, é o que abre as portas a quem deseja redenção. Então tudo é a maneira como a gente olha o espiritismo. Tem aqueles de nós que, conhecendo a reencarnação, olha lá, nasceu sem a perna porque na outra chutou o cachorro, teve câncer de útero porque abortou 500 vezes. A gente tem essa mania de achar que o espiritismo traz para nós uma informação de um Deus que pune. Como a gente acha isso para nós, a gente transfere isso para os outros. Então eu começo a me punir. Todos nós, ninguém é Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Bittencourt Sampaio, estamos na estrada. Temos o nosso valor. Jesus disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Vamos combinar que não é com a qualidade com que Jesus fez, né? Dá um desconto. Mas a gente pode. Todos nós somos co-criadores. Está lá no livro de Gênesis, que fomos concebidos por Deus à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança, eu vou usar uma palavra estranha. Não é imagem antropomórfica, sem forma humana. Deus não tem dente, nariz, olho. Essa forma é humana. Quando a gente olha para o Espírito, a gente vê o corpo do Espírito, que a gente chama de perispírito. A gente não vê o Espírito. O Espírito é a essência. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque somos imateriais. E a nossa vida é uma só. Nós encarnamos várias vezes, mas a vida é uma. E a gente, não, porque na próxima vida, bobagem, a vida é uma só. A vida esse conceito é muito importante ficar na nossa cabeça, porque ele muda completamente a nossa maneira de viver. Eu não vou fazer a bobagem hoje, porque amanhã eu vou sofrer as consequências dessa bobagem. Só que se eu achar que a minha encarnação é a minha vida, então não importa. O conceito doutrinário traz para nós, junto com esse mesmo conceito, a responsabilidade do procedimento. Então eu não vou agir para comigo com autoritarismo. Eu vou usar outros ingredientes. Existem aqueles que não usam amor nenhum, mas também não usam disciplina nenhuma. A disciplina tendendo a zero e o amor lá embaixo, tendendo a zero. Como é que é o nome disso? Negligência. 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 Vocês sabem o que é negligência? É a nossa capacidade de passar na rua, ver um mendigo deitado, sentado na sarjeta, e a gente não está nem aí para ele. É a indiferença. Certa vez um confrade espírita, um orador de São Paulo, produziu na plateia a seguinte reflexão, esqueci o nome dele. Ele perguntou, fez uma brincadeira com a turma, né? Qual é o antônimo contrário de amor? Todo mundo, ódio. Mas não. É a indiferença. Porque o ódio, segundo Joana de Ângeles, é o amor que adoeceu. A indiferença não. É a nossa capacidade ou incapacidade de lidar com o outro, de entender, de se amolar pelo outro. A gente não está nem aí. A indiferença é o pior sentimento que a criatura humana pode visitar em si mesma. E é aquilo ali, olha gente, é o amor tendendo a zero, com a disciplina tendendo a zero. É o bonde sem freio. Não tem freio. Bom, agora eu tenho a disciplina tendendo a zero e a permissividade, que é o amor tendendo assim. Quando eu tenho o que tem? Meu filho ficar 3 horas da manhã na internet, ele tá no MSN com os amiguinhos dele, o que é que tem? Amanhã tem prova, mas ele consegue, ele tá tão cansado, tá precisando se divertir, tá precisando se distrair. E aí na internet ele é o Thor, ele é o... Na minha época de faculdade, né, tinha isso. Uma vez eu visitando um chat que não existia nem na época, não existia MSN, era um outro. O protocolo de comunicação da MSN já existia, mas o Messenger como é hoje não tinha, né? Mas existia lá. Então tinha uma comunidade chamada Barril e eu na faculdade trocava informações com outras pessoas. E uma vez, gente, tinha uma menina no Japão e ela fala, a gente se correspondia em inglês. Eu perguntei a ela, eu estava no calor de faculdade, eu perguntei assim, você faz programas? E ela respondeu assim, gravemente eu observei, só com homens inteligentes. E aí a gente vê como é que a mente da pessoa já está contaminada, porque programa ali era programa de computador, precisava trocar uma informação em C, que era uma linguagem que a gente dava, enfim. Mas ali no MSN a gente é tudo, né? É diferente. Eu lembro que a gente uma turma da faculdade marcou um encontro, e aí esse Thor era um menino, né? Pequenininho assim, meu Deus do céu, Thor, né? Tinha outro que era Zeus. Aí o Zeus também era
bichinho, esmirradinho aí, Zeus, como é que tá? Zeus, né? Quer dizer, é a imagem que a pessoa projeta. Ela tem uma série de valores, mas ela quer projetar aquilo que naquela existência ela não vai se movimentar. Um exemplo, eu sou cardíaco. Nessa existência, um exemplo, tá? Não sou cardíaco não. Mas um exemplo, sou cardíaco. Então, se eu sou cardíaco, eu não posso participar de maratona, por exemplo. A minha estrutura fisiológica não me permite. Então eu vou me movimentar em outras disciplinas. Mas se eu me imponho, pela falta de amor a mim mesmo, o exercício de uma atividade que nessa existência, nessa encarnação, ela não está plotada para mim, porque meu corpo não responde àquela realidade, eu vou o quê? Eu vou me frustrar. Porque eu estou me colocando numa atividade que não é para mim. Violino, tinha um rapaz aqui tocando violino. O violino é diferente do violão. O violão, quando a gente olha para o braço do violão, a gente vê as coisinhas chamadas trastes. E a diferença entre um traste e outro, quando você bota o dedo ali, é um semitom. Então você acha o semitom olhando para o braço. O violino não é assim não. O violino é chamado de instrumento não temperado, é como a voz. Você dá o semitom ali, olha. Então você tem que ter ouvido, uma acuidade auditiva grande. Se a pessoa não se permite ter, ou naquela existência não apresenta ingredientes para desenvolver aquela habilidade, ela vai se frustrar. Então o autoexame, quando a gente fala que Santo Agostinho diz sobre o alto amor, blá blá blá, a gente passa batido, mas é isso. É entender aquilo que eu posso do que eu não posso fazer. Aliás, a palavra maturidade é isso. Maturidade existem coisas que eu posso fazer, mas não devo. E outras coisas que eu até devo fazer, mas não posso. Entender isso é ter maturidade. Senão, imagina se todo mundo no mundo fizesse o que quer. Como é que não ficaria a humanidade? Essa então é a permissividade. Me trato com muito amor, mas sem nenhuma disciplina. E por último, que palavra que é essa aqui? Autoridade. Autoridade, que a gente costuma usar de maneira errada. Autoridade tinha Jesus. Disciplina com amor. Isso é autoridade. A pessoa se aproxima e você sente um halo diferente. Ela às vezes não fala nada. Porque o cargo, isso acontece muito nas organizações. A criatura é promovida a gerente. Então o cargo de gerência pressupõe que ela tem uma autoridade sobre os outros. Ela foi dada a ela um poder, mas não necessariamente uma autoridade, porque a autoridade é moral. E aqueles outros que não têm cargo de chefia, mas exercem autoridade sobre outros, porque tem a postura, tem moralidade, tem comportamento. Aquilo que ela diz, ela faz. Isso faz toda a diferença para o cristão. Certa vez perguntaram para Mahatma Gandhi o que ele achava do cristianismo, né? Aí ele parou. O cristianismo. A mim só me bastaria o sermão da montanha. Mas os cristãos, tenho muito medo dos cristãos, porque dizem uma coisa e fazem outra. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na casa espírita, todo mundo é bonzinho. Quantas vezes eu leio sites de relacionamento Orkut, Facebook e companhia limitada, bebo socialmente, fumo de vez em quando, e tá lá embaixo, frequenta a mocidade espírita não sei da onde. Então deixar só um milagre, né? O nome do santo a gente deixa pra lá. A responsabilidade de cada um é com cada um. Mas a pessoa ainda não acendeu a luz em si. Ela entrou na doutrina, mas a doutrina ainda não entrou nela. E é por isso até hoje que com 38 anos de idade eu ainda continuo participando de seminário de mediunidade, as pessoas dizendo assim: será que o médium que fuma tem que dar passe? Pode dar passe? Porque não entendeu a proposta, não entendeu, não estuda. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente vai ler Augusto Cury, que é maravilhoso, mas o pensamento dele está lá na Revista Espírita, que a gente nem conhece. E isso é tão grave que Kardec, no Centenário do Espiritismo, disse assim: Kardec disse assim: muitos de nós que nos dissemos espiritistas sequer conhecemos as 5 obras básicas da codificação. Não vou ler, Gênesis, não é muito difícil.
mas eu me movimento como espírita. E aí quando acontece uma calamidade na sociedade, mas eu acho, a gente não acha nada, já está achado na codificação. E aí se nós, por coerência, nos movimentamos como espíritas, eu vou fazer um esforço gigante, porque eu tenho uma natureza de terceira ordem, mas o homem velho já não pode falar mais alto dentro de mim, porque eu entendi a proposta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nossa, mas o Pedrinho é um gato, mas eu estou namorando o José. É uma questão de coerência. Então comentei isso com os meninos no estudo, né? Que eu no ponto de ônibus, a mocinha com a outra do lado virou e disse assim: porque eu fui para uma festa hoje, eu beijei 38 bocas. Eu nunca tinha visto a menina na minha vida. Eu falei: mas minha filha, você trocou esse monte de micróbio que você trocou? Nunca tinha visto ela mesma. 38 bocas, um monte de saliva, você nem conhece a pessoa que você nunca viu. E exibiu aquilo como um troféu. Quer dizer, a criatura não se respeita. Esse aqui é o ponto. Então, se eu não me respeito, eu não tenho como dar para as pessoas aquilo que eu não dou para mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, o que acontece com o que eu dou para o outro? Não amor. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Olha que interessante. Então eu primeiro me amo, sou diabético, não posso comer nada com açúcar. Não posso, é minha condição. Então o que eu vou fazer? Eu vou me cuidar. E aí no momento em que eu aprendo a me cuidar, eu consigo aprender a cuidar daqueles a quem eu digo que amo. Olha a diferença. É a proposta. Então eu primeiro aprendo para mim. Para eu evoluir, o que eu preciso? Eu preciso disso. E eu vou me amolar, não como alguém que está pedindo esmola para si mesmo, mas com a certeza da realização. Porque eu participo de um encontro como esse, eu frequento a casa espírita, eu canto música espírita passando mensagem de paz, de luz, senão na incoerência. No jogo de bola com os camaradas eu xingo, na dividida eu atropelo o outro, eu faço o que faço. E depois na casa espírita eu só falta botar aquela auréola ali, né? Eu sou um santinho. Isso tem um nome. Jesus deu um nome para isso. Vocês sabem que nome que é esse? É um nome grave. Chama-se hipocrisia religiosa. Palavras de Jesus, vai discutir com ele. Fariseus por fora, caiados de branco, como túmulos, mas por dentro todo podridão. É um exame nosso. O que eu trago aqui não é a verdade do Marcelo Show, vou lembrar. É o que o Espiritismo apresenta para nós como proposta de reflexão. Para todos nós, inclusive para mim. Não me torno uma pessoa especial por estar nesse momento divulgando a mensagem. Longe disso, hein? Longe disso. Certa vez eu ouvi um confrade espírita dizendo que assim como as pessoas são julgadas por tudo aquilo que sabem e deixaram de fazer, nós, os oradores espíritas, seremos julgados por tudo aquilo que dissermos e deixarmos de praticar. Então a responsabilidade aqui é nossa, de todo mundo. O que a gente só precisa fazer é separar o nosso achismo daquilo que o Espiritismo traz para nós como proposta. Isso tem que ficar muito claro. Já visitei várias casas espíritas, vamos falar sobre o aborto. Se é na casa espírita, é a luz da doutrina espírita. Quer levar ao médico? Perfeito. Mas apresentem as problemáticas que o Espiritismo revela sobre essa questão. Porque se eu for lá no catolicismo, eu vou ouvir de acordo com o holofote do catolicismo. Se eu for num templo budista, eu vou encontrar o templo e o modus operandi, o modus vivendi daquelas pessoas. É uma questão de coerência. Mas não, na casa espírita eu posso entrar de shortinho, na casa espírita eu posso usar blusinha, porque o que há? Em nome da liberdade, em nome da vanguarda. É uma questão de coerência e o respeito, primeiro a si mesmo, e depois a instituição onde você está. Eu ouvi numa certa oportunidade Gandhi Ribeiro comentando, ele disse: eu não consigo entrar na casa espírita de bermuda, eu não consigo, não é que é proibido, que não é, mas ele é da criatura, que aliás foi o próprio Guilhom Ribeiro que recebeu no centenário do Espiritismo a mensagem de Kardec, quando leu, amassou e jogou na lata do lixo.
Depois as pessoas futucaram lá na lata e viram, na lata de lixa, e viram que era a mensagem de Kardec. Quer dizer, ele mesmo, que quem já conheceu, né, ele é todo assim, todo voltado para o lado humilde, todo cheio de dedos na hora de colocar as coisas para não ofender ninguém. Tem uma auréola, né, muito introspectiva, então não é uma pessoa que agride, os comentários não são espinhosos, ele é muito introspectivo. Então ele, pela reserva que possui, ele, isso aqui eu acho que não é de Kardec não, jogou na lata do lixo. Mas era o codificador da doutrina que escreveu através dele. Então são pessoas que a gente ouve e de certa forma respeita muito a opinião. Ele está voltando aqui. Acho que não está muito meu amigo hoje não. Bom, eu vou citar para vocês essa questão, não vou ler não, só para a gente lembrar. No Livro dos Espíritos tem uma questão que é a 132, e lá Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Esse é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui não é ir ao cinema 500 vezes, não é fazer 3, 4 faculdades, não é comprar carro do ano. Numa reunião, eu lembro disso, numa reunião mediúnica, eu muito preocupado com vestibular, com colégio militar. E aí o espírito de uma reunião mediúnica disse assim para mim, lembrou, né? Por isso que eu tenho de memória, Mateus 6,36: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem fez essa anotação foi Mateus, mas quem disse foi Jesus. E eu vou repetir para a gente, para fixar. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar primeiro o carro do ano, não é buscar primeiro a casa própria, ou ser primeiro colocado no vestibular, ou passar para a medicina. São conquistas, não estou aqui dizendo que não são. Mas o nosso objetivo, qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Então, toda a nossa movimentação, e aí a gente já começa entendendo um pouco a temática, a diversão, toda a nossa movimentação na existência tem o objetivo de nos tornar felizes, de sermos perfeitos. Então essa minha atitude, ela está em coerência com o meu objetivo na face da Terra? Se está, me movimento. Se não, não é para mim. É tão simples quanto, gente. É como essas questões que eu vou me permitir abordar, mas o jovem, a moça e o jovem devem fazer sexo antes do casamento. Aí começam aquelas questões que do nosso ponto de vista são permissividades às ocultas. Ah, mas com responsabilidade, bom, então case-se. Então case-se. A gente começa a dar jeitinho na lei. E é lei, gente, é lei. Regras de acentuação, aí tem a sua exceção. Toda regra tem sua exceção, mas a lei não tem não. Não matarás, não tem assim um postscript, assim um OBS. Em caso de estupro e não sei o que, não. Deus foi categórico, 7.000 anos atrás. Não matarás.